Até os serafins, com 3 pares de asas, sentiram tremor naquele momento. Pois o Verbo eterno que a tudo criou está se despojando, insígnia por insígnia, da glória que ele tem. E então se fez um mar de asas estendidas, um grande silêncio, um trono deixado. O que anda entre as estrelas e chama seus nomes está partindo agora. E quem é que não chora? Partiu foi por amor. Esvaziou, semelhante a servo se tornou, semelhante a homem se tornou, foi reconhecido como um de nós, foi e se humilhou, sendo obediente até morrer, uma morte horrível na maldita cruz, e por tudo isso Deus o exaltou. De joelhos, céus e terra, o nome dele é Jesus. Toda glória é seu direito, todo poder em suas mãos. Traz no peito um povo resgatado por amor. De joelhos, céus e terra, o nome dele é Jesus. Se você já teve um momento de festa na sua casa, uma celebração, casamento, aniversário, aquelas datas importantes, você sabe o quanto dá trabalho promover um bom e bonito encontro, uma festa, não dá? Eu estava pensando esses dias, quanto de movimento de gente causa, por exemplo, uma Olimpíada, os Jogos Paralímpicos. Quanta gente trabalhando. Nós vimos agora esses dias a reunião da ONU. Notícia de uma empresa de turismo inglesa que veio à falência. 150 mil pessoas deixadas no seu lugar de turismo. E agora tendo que ser trazida de volta, repatriada. Quanto movimento. Mas quando a gente pensa neste movimento de Deus para promover o maior e mais extraordinário, o maior e mais extraordinário encontro que já houve, a gente não tem ideia. Nós não temos ideia, queridos irmãos, o que significou para que acontecesse na história o que Deus já havia planejado na eternidade, que foi representado aqui de maneira singela através desse cântico do Estênio. Nós não temos ideia, você não pode imaginar e nem eu, o quanto houve de movimento no céu, na terra e até mesmo no inferno, para que Jesus, ou quando Jesus, decidiu vir à terra e se encarnar e viver como um de nós. Nós não fazemos ideia.
Nós não fazemos ideia do agito que foi, quando os anjos ficaram sabendo que eles haveriam de vir à terra, trazer notícias, especialmente a uma jovem chamada Maria, que ela seria mãe de um menino, que era o próprio Deus encarnado, vindo no seu ventre. Nós não temos ideia das ordens dadas pela Trindade, para que os anjos executassem os seus comandos, para anunciar este grande e extraordinário encontro que Deus havia planejado na eternidade passada, que seria executada com a vinda de Jesus. Você não faz ideia. Por mais que você pense, por mais que eu pense, nós nunca, jamais conseguiremos entender aquele burburinho no céu e depois na terra, quando Deus, para cumprir as profecias, move gente que está no campo, pessoal da agropecuária, pastores, que de repente foram avisados e tiveram que se locomover para ir em um lugar que eles não tinham bem a ideia do que estava acontecendo. Daqueles homens que admiravam as estrelas e estudavam as estrelas, e assim então foram chamados por esta manifestação celestial que estava acontecendo, porque alguma coisa estava acontecendo muito especial, porque Deus havia determinado ter um encontro com a humanidade. Você não faz ideia como Deus agiu no coração das autoridades. Quando as autoridades determinaram que haveria de acontecer naqueles dias um recenseamento, e ao invés do recenseador ir à casa das pessoas, as pessoas tinham que ir à sua cidade de origem, e então aquela multidão na Palestina viajou para ir à sua cidade de origem, sua cidade natal. Ao ponto de, quando Maria e José chegam na cidade de origem, não há hotel capaz de recebê-los. Você não pode fazer ideia, e nem eu, do que foi Deus trabalhar na história para promover aquilo que Ele havia determinado, o encontro dele mesmo com a humanidade. Você não pode fazer ideia. Nós não podemos entender esse maior e mais extraordinário encontro jamais acontecido com a humanidade, o encontro de Jesus conosco. Eu quero convidar você a ler comigo, vai estar aqui na tela, o texto, pode passar o texto, que está ali, esse aí já foi, pode passar o próximo. Isso, vamos ler juntos ali? Vamos lá? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Podemos ler novamente? São 2 versículos que estão em João, no 1º capítulo, e que descreve de forma tão sintética, tão clara, esse grande e extraordinário encontro. Vamos ler juntos mais uma vez? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito. João capítulo 1, versículos 11 e 12. O primeiro aspecto desse texto descreve esta vinda para o encontro. A vinda para o encontro. E João usa este verbo vir no passado, porque quando João está escrevendo o relato do nascimento de Jesus, é alguma coisa que ele já pode olhar para trás e ver e entender agora que esta chegada de Jesus foi essa determinação de Deus Pai quando enviou Jesus, quando fez com que Jesus viesse à terra, e está falando da sua encarnação, da sua chegada, e ele usa já então o verbo no passado, veio para o que era seu.
João está descrevendo este movimento, este plano do nascimento de Jesus, este plano da chegada do próprio Deus na terra, e tudo o que nós precisamos saber sobre Deus. Se você quer ter entendimento sobre Deus, foi revelado através de Jesus, porque Ele veio. Não há outra religião, das muitas que existem pelo mundo afora, que declara a presença de Deus de forma pessoal, de si mesmo, chegando à humanidade, como faz o cristianismo. A fé cristã é a declaração de que Deus veio, e esta vinda com o propósito de trazer todo o conhecimento. Chega de mistérios, chega de dificuldade para se apresentar a Deus, chega de sacrifícios que são inoperantes, ineficazes, porque Ele veio, não é mais nós que vamos a Ele, Ele se fez carne e habitou entre nós. Amém, irmãos? Você entende isso? Que coisa extraordinária! Quando há muitas religiões que ensinam o caminho do sacrifício, o caminho da necessidade de purgar os seus próprios pecados, do sofrimento como maneira de subir um pouco mais o degrau em direção às divindades. A Bíblia diz, Deus veio e ponto final. Essa é a grande verdade. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós cantamos há pouco no início do culto, cantarei seu amor para sempre, porque Ele veio. É por isso que você foi convidado, como amigo de alguém, para vir aqui. Talvez é por isso que você sentiu, sem mesmo ter sido convidado, você sentiu o desejo de ir a uma igreja e veio aqui, porque Ele veio, e a presença dEle toca no nosso coração, daqueles que se abrem para Ele. É tão reveladora a presença de Jesus, determinante o fim desses mistérios para se buscar a Deus, como as religiões pregam, que o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode ir ao Pai, porque o Verbo, a palavra de Deus, o Criador de todas as coisas, se fez carne, sangue, gente humana, e habitou entre nós, e deixou o Evangelho do seu reino, Aliás, se a gente for entendendo bem a história da Bíblia, Deus sempre veio. Deus sempre tomou iniciativa. Você conhece a história do Jardim do Éden? Quando Adão e Eva, eles se afastam de Deus porque desobedecem, é Deus quem vem, não é o homem quem vai. Não é a mulher que busca Deus arrependido pelo ato de desobediência, de rebeldia, mas é Deus que vem, como sempre vinha, ao encontro daquele casal. Há um salmo na Bíblia, um dos mais extraordinários, maravilhosos, depois você pode ler na sua casa, 139, que fala, como que eu posso me esconder de Deus? Porque se eu me escondo no maior abismo, Deus está lá. Se eu vou para as nuvens, Deus está lá. Se eu me escondo em qualquer canto, até mesmo dentro de mim mesmo, me fechando para Deus, aqui no coração, na alma, Deus entra, porque Ele tem a chave da porta. Amém? Ele entra, porque Ele veio e porque Ele ama. Essa é a verdadeira, grande, extraordinária mensagem deste extraordinário encontro que Deus teve com o ser humano. Em segundo lugar, o que vemos nesse texto é que há neste encontro uma reação, há uma consequência, há uma participação humana. Aquilo que Deus faz não é determinismo. Deus não nos criou seres incapazes de tomar decisões, até mesmo quanto a Ele, a resposta que daremos a Ele.
Deus nos fez para amá-lo. E o amor não é comprado, não é exigido, não é mesmo? A gente sabe disso. O amor, verdadeiro amor, aquele amor que satisfaz a alma de quem assim recebe, é o amor voluntário, espontâneo, de quem reconhece que aquele tem direito, tem honra suficiente, tem cuidado suficiente para ser amado, por isso ama espontaneamente. E o texto diz que há uma possibilidade de uma resposta bem diferente, na verdade antagônica uma da outra. Você pode ler comigo a continuação desta expressão, veio para o que era seu? O que diz depois? Mas os seus não receberam. Veja, há uma conjunção aqui, uma conjunção chamada adversativa, mas. É aquela que a gente aprende na escola, né? Mas, todavia, porém, contudo. Que põe um pensamento oposto àquele que está sendo dito. Veio para o que era seu. Os seus estariam recebendo, deveriam receber, mas, de maneira adversa, contrária, os seus não receberam. Isso quer dizer que Deus dá ao homem a possibilidade, mesmo sendo por direito totalmente dele. Nós somos dele, mas ele dá o direito de decidirmos. Agora mesmo você tem o direito, você tem a liberdade, porque Deus não cria seres que são determinados para amá-lo. Mas Ele chama, Ele convida para o relacionamento. E houveram aqueles que o rejeitaram, não o receberam. E aqui eu poderia falar um pouco da história de Israel, mas eu não vou fazer, porque está falando especificamente sobre a nação de Israel, que não aceitou. Mesmo assim, no meio daquele povo, você conhece a história de Jesus? Muitos o receberam. E o texto continua dizendo, com uma outra conjunção adversativa. Não mais agora o mas a palavra contudo. Você pode ler comigo aquela frase? Contudo, vamos ler de novo? Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de ser filhos de Deus. Imagina se a frase de João terminasse antes do contudo. Você vê que tem um ponto lá? Se João eliminasse o restante e terminasse o seu pensamento, Deus seria o maior alvo jamais acontecido de rejeição. Mas João coloca outra conjunção para dizer, diferentemente daqueles que o receberam, que o rejeitaram, alguns, outros, o receberam. Assim foram aqueles que andaram com Jesus, que abriram as suas casas para receber Jesus, receber os seus milagres, o seu ensino. Assim também é hoje. Quando as pessoas são livres para tomar as suas decisões de rejeitar ou de receber. Queridos pais, você que liberou seu filhinho, a sua filhinha, os avós que estão aqui, este deveria ser o maior tema das suas orações pelos seus filhos. E eu sei que você deve orar pelos seus netos, deve orar pelos seus filhos. Mas não há pedido mais importante para você orar pela sua descendência do que este, que eles estejam no grupo daqueles que vão receber, abrir o coração, abrir a vida para o Senhor do céu e da terra, amém? Este é o motivo de oração, é por isso que devemos trabalhar.
Às vezes estamos tão preocupados em orar pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, para que eles escolham a profissão correta, para que eles sejam bons cidadãos, para que eles sejam pessoas que respeitem o próximo, que cuidem dos seus futuros lares. Sim, isso é importante, mas há um pedido a Deus. Deus toca no coração dos meus filhos, dos meus netos, da minha geração, para que eles sirvam e amem ao Senhor Jesus. Esta é a maior necessidade. Por isso João coloca uma frase até maior. Aquela frase pequena já ficou para trás, alguns o rejeitaram. Mas agora ele explica de forma mais clara. Contudo, alguns, os que o receberam, os receberam. Logo depois da palavra receberam, do verbo receberam, há uma explicação. A Bíblia é tão fácil de ser entendida. Basta você ir lendo devagar, fazendo perguntas. Porque João explica o que é receber. Às vezes as pessoas têm dificuldade em entender o que é crer em Deus, o que é receber Deus, o que é ter Deus. É carregar um crucifixo? Não. É ter uma Bíblia aberta em casa ou dentro do carro? Não. É ir à igreja? Não. É participar de rituais de batismo? Não. João explica o que é receber a Deus, o que é receber a Jesus. Diz o texto ali, aos que creram em quê? No seu nome. É isto. Mas se por acaso ainda você quer uma explicação mais clara ainda do que é receber a Jesus, pense nos nomes, porque ele diz ali, aos que creram em seu nome, no nome de Jesus. Você sabia que cada nome dado a Jesus, são muitos, tem um significado. Quando você foi presenteado com o seu nome, talvez os seus pais nem soubessem do significado do seu nome. Aliás, deixa eu perguntar, você sabe o que significa o seu nome? Você sabe? Quem que sabe o significado do seu nome? Tem um grupo até bom aqui, que bom. Mas eu tenho a impressão que se os seus pais pudessem dizer, e eu fosse perguntar a eles, você sabe o significado do nome que você deu para sua filha, para o seu filho? Muitos iam dizer, não sei. É porque eu tinha um tio que era com esse nome, não é? Tem aqueles nomes que juntam assim, dá aqueles nomes de jogador de futebol, não dá? Uns nomes até bem sonoros, bonitos assim, às vezes. Mas quando Jesus recebeu os seus nomes, cada um deles tinha significado. Eu pergunto a você, você sabe o que significa o nome Jesus? Jesus, a gente fala tanto nesse nome. O que significa Jesus? Porque para você crer no seu nome, você precisa saber o que ele significa. Não é verdade? A palavra Jesus, o nome Jesus, significa Salvador. Salvador. Então você precisa entender por que é que alguém precisa de Salvador e crer nesta figura de Cristo, nesta ação de Jesus, nesta obra de Jesus, que se tornou Salvador. Se você entende isso, então você crê no seu nome. Você compreende o que eu estou dizendo? Não adianta falar, ai meu Jesus, me ajuda. Mas se você não sabe e não vive na perspectiva de que Ele é seu Salvador, que você e eu precisamos de um Salvador, nós não podemos salvar a nós mesmos, então nada feito. Você sabe o que significa a palavra Cristo? Jesus Cristo. Parece o nome e o sobrenome, não é? Tem gente que acha que é nome e sobrenome de Jesus. Mas é um nome dado a Jesus. Cristo. A palavra Cristo, de forma simples, significa ungido.
E quando nós vimos esta encenação de Jesus saindo da sua glória, do seu trono, e vindo em direção ao ser humano necessitado, ele foi ungido para isso. Porque era o próprio Deus, com toda a sua glória, para cumprir aquela tarefa. Havia uma unção sobre ele. E há algumas religiões que apresentam os seus sacerdotes, os seus profetas, como se fosse possível que alguém que não fosse o próprio Deus resolveu o problema humano. Não é possível. Porque Cristo é o único ungido para essa tarefa, porque Ele é o próprio Deus. Você sabe o que significa o nome Redentor? Aquela grande estátua que está lá no Rio de Janeiro, né? Cristo Redentor. Por que Redentor? Se você já teve um tempo no exército, você sabe que quando os soldados estão guardando, estão de guarda, há um momento em que eles precisam ser redimidos ou remidos, não é? Então, entra outro no lugar e tira aquele que está lá, fica no lugar, substituindo e arrancando de lá, dando o direito dele sair, não é assim? Redentor significa aquele que redime, perdoa, substitui na morte. Na verdade, o nome Redentor deveria ser para aquela imagem que Cristo está na cruz, porque lá Ele redime, é lá que Ele nos substitui, na morte, quando Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E assim por diante. Então, entendendo quem é Jesus, nós podemos crer nele. Talvez você tenha passado os seus anos, seus dias e nunca tenha pensado nisso. E a pergunta para cada um de nós nesta noite é, você de fato crê desta maneira em Jesus, reconhecendo como Redentor, Salvador, ungido, perdoador de pecados e etc. Finalmente, o texto conclui dizendo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Por favor, levante a sua mão se você tem filhos, quer sejam eles naturais ou adotivos. Levante a mão, quem tem filhos aqui? Muito bem. Alguém disse para você já alguma vez que o seu filho puxou você? Hã? Quem nunca ficou cheio de alegria ao ouvir essa frase? Nossa, sua filha puxou você, não é? Nós temos duas filhas. Dizem por aí que uma é a cara da mãe e uma é a cara do pai. Agora, você imagina para uma criança de 7, 8 anos ouvir, você é a cara do pai. Ué, mas eu não quero ser cara de um homem, eu quero ser cara de uma mulher, não é? Aí a gente falava, não, é que você é a versão feminina da cara do pai. Aí amenizava um pouco, não é? Mas eu ficava, imagina, você não fica todo cheio? Imagina os seus pais ouvindo isso. Se você nunca teve filhos ainda, imagina os seus pais ao ouvirem que você puxou. Esse é um exemplo muito simples para entendermos o que é que João está falando ali. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe por quê? Porque uma coisa é termos o direito a esta posição de filhos. Você tem uma posição de filho perante Deus quando você crê no nome de Jesus, nesse encontro com Jesus. Mas outra coisa, além de ter essa posição de filho, é puxar, é parecer com o Pai. Você compreende isso? A minha pergunta a você é muito simples agora. Responda assim para você mesmo. Em que área na minha vida eu não estou parecendo com Jesus? Eu estou tão longe da imagem, da semelhança, das atitudes, do comportamento, das reações, das palavras de Jesus. Está tão longe.
Talvez esta situação aconteça na sua casa. Como você trata o seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Talvez como você vive a sua vida interior quando ninguém está vendo. Quando ninguém sabe. Talvez aqui dentro da sua mente, do seu coração, coisas estão acontecendo que estão puxando você não para parecer com Jesus, mas para se afastar de Jesus, para ficar deformado, diferente de como um filho de Jesus deveria ser. Tornar filho de Deus. Tornar filho de Deus. Esse é um processo. E nesta noite eu quero convidar você a pensar nisso. Primeira coisa, primeiro aspecto, se você já creu em Jesus. Segundo, se você está trabalhando, lutando, desejando ficar parecido com Ele. Sabe por que isso? Porque nós somos dele e dele somente. Por mais afastado de Deus que talvez você esteja, sua vida esteja, você pertence a Ele. Foi Ele que criou você e a mim com um propósito. Com um propósito. E a coisa mais triste para um pai é ver os seus filhos. A coisa mais triste para uma mãe é ver as suas filhas, seus filhos, se afastando do propósito para o qual Ele educou, ensinou. Quando Deus nos vê nos afastarmos dEle, é parte do seu plano que ainda está frustrado, quebrado. Eu quero convidar você hoje a refletir e dizer: Senhor, eu quero ser um filho, uma filha que reflete, que se torna, que parece com o Senhor. Quero convidar você a baixar sua cabeça um minuto. A coisa extraordinária do Evangelho de Jesus é que a pergunta não é como eu estou hoje. Deus não está preocupado como você está hoje. Deus já está olhando para o futuro e conduzindo você para aquilo que Ele quer fazer, para como Ele quer que você esteja depois, porque nós somos dele. E Ele chama as pessoas, porque somos dele, Ele vai chamando e vai trazendo para perto dele mesmo, porque Ele quer nos transformar como filhos amados que conhecem o Pai. Nessa noite, para você que nos visita, ou para você que é da casa, que está todo domingo aqui, a pergunta é essa. Não importa como eu estou hoje, a pergunta é: para onde eu vou? Como é que vai ser a minha vida a partir de hoje? E eu quero convidar você a entender nesta noite que por você e eu, por nós sermos dele, totalmente dele, criados para ele, nós só temos uma resposta. Queremos ser parecidos com Jesus. Ore ao Senhor e entregue a sua vida a Jesus nesta hora. Talvez você nunca tenha feito uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu creio no teu nome, que o Senhor é e eu quero que seja o meu Salvador. Que o Senhor é e eu quero que seja o meu Redentor, o perdoador do meu pecado. E eu quero nesta noite, ore assim, eu quero nesta noite
entregar a minha vida, receber este Jesus, que é Salvador, perdoador. É este Jesus que eu convido para vir na minha vida e daqui para frente viver como um filho, viver como uma filha. Pai, nós oramos agora e oramos para que o Teu Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas agora e faça a aplicação necessária para cada um de nós, da Tua palavra, das verdades que ouvimos, que vêm do Teu coração para a nossa vida. Faz isso, Senhor, faz esta obra, este trabalho de nos convencer, de nos levar a este lugar de entrega da nossa vida a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Veja um menino, mãos tão delicadas, despidas de glória. Ainda assim é Deus. Deus virou menino, Deus desceu na estrada, no tempo e da história, para os que são seus. Seus de toda parte, seus de toda língua, seus de toda sorte, seus de toda cor, seus que não têm nome, seus que não têm vida, seus que estão com fome, sedentos de amor, seus de todo mundo, seus que o conheceram e que ofereceram a vida em louvor, seus que são seus filhos, seus que o receberam e com seus olhos viram, nasceu o Salvador. Seus de toda parte, seus de toda língua, seus de toda sorte, seus de toda cor, seus que não têm nome, seus que não têm vida, seus que estão com fome, sedentos de amor, seus de todo mundo, seus que o conheceram e que ofereceram a vida em louvor, seus que são seus filhos, seus que o receberam e com seus olhos viram, nasceu o Salvador. Pois um menino nos nasceu, sim, a nós foi dado um filho, sim, a nós foi dado um filho, e o governo está firmado nos seus ombros, e o governo está firmado nos seus ombros. Pois um menino nos nasceu, sim, a nós foi dado um filho, sim, a nós foi dado um filho, e o governo está firmado nos seus ombros, e o governo está firmado nos seus ombros. Vamos ficar em pé, gente, pessoal, igreja. Nós estamos chegando ao fim e vamos celebrar com o Ministério de Louvor ainda uma canção que fala desse nosso desejo de contar, de cantar o amor de Deus. O amor de Deus. Aí, saiu a voz. Bora? Cantarei seu amor.
poço corre para o mar, os montes corre para o mar. Teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, Jesus. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar.